Amém. Meus irmãos, hoje nós damos sequência à série de mensagens que nós estamos pregando no livro de Romanos. E eu já começo falando assim, não briguem comigo, eu não tenho boas notícias. O tema da mensagem já é totalmente depravado para a gente poder começar a entender onde a gente está, qual que é a nossa realidade. E assim, não tem alívio hoje não. Domingo que vem tem, graças a Deus pela sua palavra, pela sua graça, pelo seu amor que nos conforta e nos traz cada dia mais o seu favor. Eu convido você então a abrir comigo a sua Bíblia em Romanos no capítulo 3. Nós leremos dos versículos 9 até o versículo 20. Romanos 3, do 9 ao 20. Estarei lendo, peço que os amados acompanhem a leitura do texto sagrado, que nos diz assim: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado de todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como língua enganam, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca deles tem cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dita aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação que o Senhor tem nos dado e assim sendo edificados pelo Senhor, cada domingo após domingo, aqui pela a exposição da Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue nos dando graça sobre graça, vez por vez, leitura da Tua palavra, pós-leitura da Tua palavra, e clamamos que o Senhor, nesse tempo, agora, fale conosco, em nome de Jesus oramos, amém e amém. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com um texto desse, e assim a gente, pela proposta que nos que eu quero trazer para os irmãos, falando sobre a ideia de sermos totalmente depravados, ou da depravação total, eu preciso começar dizendo que essa expressão, esse termo da depravação total, foi cunhado como um dos 5 pontos do calvinismo ali, depois de, no concílio de Dort, no sínodo de Dort, ele como um dos 5 pontos do calvinismo, o primeiro deles em si, aonde se fundamenta todo o restante, e ela significa que todas as pessoas são tão más quando não são, todas as pessoas são tão más quanto poderiam ser, mas que o pecado afetou todas as áreas da sua vida. Razão, emoção e vontade. Ou seja, não há nenhuma parte completamente sã no ser humano. Não significa que todas as pessoas são tão más quanto poderiam ser, mas que o pecado afetou todas as áreas da vida, do ser, da razão, emoção, vontade. Não há nenhuma parte, então, completamente sã no ser humano. E a gente chega sobre o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Nesse texto de Romanos, no capítulo 3, ele está resumindo todo o argumento que ele vem desenvolvendo até agora, do capítulo 1 até o capítulo 3, no versículo 8. E ele vem dizendo o seguinte: no início, no capítulo 1, ali até o versículo 32, ele está dizendo que a condenação dos gentios, pois mesmo sem lei escrita, os gentios rejeitaram a revelação natural de Deus e caíram na idolatria e na perversão moral. E por isso eles são indesculpáveis,
pois eles não teriam como argumentar a situação em que eles estão pelo fato do desconhecimento. No capítulo 2, a gente vê a condenação dos moralistas e judeus, em que eles afirmavam a condenação dos gentios, mas praticavam os mesmos pecados em segredos. Os judeus, então, confiando na lei, na circuncisão, achando que por causa disso e por herança de nascimento, eles teriam agora a garantia de uma salvação, mas eles também não vivem de acordo com as palavras da lei. E assim, a gente vê que não há nenhum tipo de acepção de pessoas e todos são culpados. No capítulo 3, versículo 1 até o 8, que nós vimos no domingo passado, há uma questão sobre a falsa segurança religiosa, pensando em alguns privilégios específicos que eles poderiam ter por causa de serem a nação da qual recebeu a revelação de Deus, e mostrando que isso não os isenta do juízo de Deus. E no tribunal divino, todos serão julgados da mesma forma. E aí a gente chega aqui nesse momento, e o apóstolo Paulo desenvolvendo essa ideia, chegamos aqui agora quando ele começa a argumentar e fala, e ele assim começa dizendo que todos nós somos indesculpáveis. Então se imagine diante do tribunal celestial. Deus é o justo juiz. E assim começa-se a ser descortinado a todas as nossas faltas. E aí há uma acusação. Qual é? O meu e o seu pecado. O meu e o seu pecado. E assim, o apóstolo Paulo está nos conduzindo a este tribunal, nos falando a respeito dessa situação. E com clareza e precisão, ele apresenta um veredito divino sobre todos os seres humanos. Sem exceção, todos nós, diante desse tribunal, somos culpados. Muitas pessoas acreditam que são boas o suficiente e que poderiam assim justificar com boas obras e às vezes comparando-se com outras pessoas, falando, eu não faço isso, eu não faço aquilo, em comparação com fulano ou beltrano. Mas aqui quando a gente chega em Romanos, no capítulo 3, versículos 9 até o 20, todo e qualquer argumento ou tentativa de autojustificação é desmontado. E assim eu queria trazer para vocês 3 verdades duras, porém necessárias, que nos levam a uma única esperança, que eu vou falar só um pouquinho para não entrar na mensagem do domingo que vem, que fala a respeito da justificação em Cristo Jesus e da graça de Deus em Cristo. E a primeira verdade que eu queria trazer para a gente é que toda a humanidade está debaixo do pecado. Toda ela. O que o texto começa dizendo? No versículo 9, ele diz, o que se conclui? E nessa ideia ele está falando a respeito de todo esse argumento que vem sendo desenvolvido do capítulo 1 até o versículo 8 do capítulo 3. O que se conclui de tudo isso que a gente está falando? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, e categoricamente ele afirma, nós não temos vantagem nenhuma de sermos, de alguma forma, conhecedores da lei, ou de alguma maneira de sabermos que somos parte dessa família, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. E quando ele faz essa afirmação de judeus e gregos, ele está querendo incluir todo mundo. Tanto aqueles que foram os herdeiros da revelação de Deus, quanto todos os outros que não foram. E assim, do capítulo 1 até aqui, ele vem demonstrando e chega-se a essa conclusão de que todos somos culpados. Todos nós estamos debaixo do pecado. E aqui o pecado ele não está restrito a uma única ação, uma atitude ou algo que possa ser medido, mensurado, mas ele está falando sobre uma condição, sobre uma realidade, sobre um estado. Estamos subjugados, dominados e escravizados por esse pecado. É como se você imaginasse que soterrado em um buraco com paredes lisas, sem condição nenhuma de conseguir sair dali pelo seu próprio mérito, esforço ou condição. Você debaixo de montões de terra, dentro desse buraco de paredes lisas e escorregadias, não conseguiria sair de lá de forma alguma. Está debaixo da terra, sem esperança, esperando que alguém o tire de lá. Curioso é que outras religiões, outros credos, de alguma forma, afirmam que a culpa do caso do homem, ele está associado, de alguma maneira, ao ambiente, ou a coisas que vão acontecendo. E a gente, tanto nos textos que nós lemos na liturgia hoje, no Salmo 14, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco dele,
temos o Salmo 53, que é a repetição do Salmo 14, ou quando nós nos deparamos sobre a afirmação de Davi, que todos nós nascemos e fomos concebidos em pecado, em iniquidade nos concebeu nossa mãe. Nós somos, então, por natureza, pela questão de origem, por essa realidade, nós somos pecadores. A gente sabe que essa realidade pode ser agravada pela circunstância, pela realidade, pelo convívio, mas nós, intrinsecamente, somos alvos e a nossa inclinação é para o pecado. É essa a ideia que a gente tem aqui. Se a graça de Deus fosse retirada de cima de nós para nos manter no caminho da graça, a nossa inclinação para a escolha de alguma coisa, ela seria uma inclinação pecaminosa. Se eu tivesse a oportunidade de decidir entre A ou B, A sendo ruim e B sendo bom, Deus sem a sua graça manifesta na minha vida, eu com certeza escolheria o errado. Essa é a minha inclinação, essa é a ideia que eu estou debaixo do pecado e que o apóstolo Paulo fala aqui. A Bíblia, ela diverge radicalmente dessas outras teses de outras fés, de outras religiões, pois diagnostica o problema como interno, está aqui dentro do homem. Não tem nada relacionado, então, sobre o ambiente externo, ou sobre a circunstância pela qual a pessoa veio a surgir e nascer, algo assim. O pecado, ele corrompe o coração do homem. É daqui que procedem os maus desígnios. Não é aquilo que entra que me contamina, mas sim aqui dentro de como eu estou. E assim, estar debaixo do pecado significa estar sob a escravidão do pecado, incapaz de fazer o bem por si mesmo, com a natureza humana inclinada a fazer o mal. Embora, e aí a gente poderia argumentar dessa forma, existam boas ações, a gente vê coisas interessantes acontecendo no mundo. Elas são frutos do quê? Da graça comum de Deus. Mesmo aqueles não alcançados pelo Senhor. E isso vem de forma que Deus limita o mal e permite a convivência social de alguma forma. Senão, nós provavelmente nos devoraríamos. No entanto, essas boas ações não geram mérito e não apagam os pecados que nós temos no nosso coração e já temos cometido no passado. Estar debaixo do pecado também implica em estar sob a ira de Deus, pois o pecado exige punição divina por ser uma desobediência à revelação de Deus. Então, o fato de nós estarmos em pecado nos torna alvos da ira de Deus sobre cada um de nós. E assim, eu e você, como seres humanos, somos incapazes de nos salvar pelas nossas próprias ações, estando condenados à escravidão pelo pecado. E aqui a gente entra numa situação curiosa. Pois nós vemos aqui Deus manifestando o seu amor, a sua graça. Hoje nós recebemos pessoas por profissão de fé, batismo, tivemos transferências, recebemos aqui as crianças pelo batismo, e assim nós vemos Deus manifestando a sua graça. E pelo reconhecimento dessas pessoas de que não foi favor delas que fez com que elas aparecessem aqui na frente, mas sim por mérito do Senhor Jesus Cristo que dá a oportunidade disso acontecer. E aqui é que há uma questão que a gente precisa parar e pensar sobre isso. Nós já reconhecemos que estamos debaixo do pecado? Ou ainda achamos melhor do que os outros, nos achamos melhor do que os outros? Enquanto eu e você nos considerarmos bons o bastante, o Evangelho ainda não fez sentido para nós. Porque de alguma forma, lá, escondidinho dentro do nosso coração, eu vou entender ou acreditar que algo que eu faça possa ser, então, aquilo que vai transformar ou mudar a circunstância. É como se você estivesse dizendo assim: hoje, dia 13 de abril, às 19h05, decido resolutamente que a partir de amanhã, às 5 horas da manhã, que é o horário que eu acordo, eu não vou mais pecar. Se você, assim como eu, assim, tivesse feito essa afirmação, qual é a chance que você pode me dar de que isso vai se tornar uma realidade na sua vida? A nossa inclinação, e aqui a gente fala para a igreja, redimidos em Cristo Jesus, e eu acredito que nós, na sua grande maioria, somos, nosso coração é inclinado para fazer o mal e a gente
a gente continua pecando. Se isso não fosse realidade, um dos momentos que a gente faz aqui no culto, eles seriam inócuos. Porque a gente nos apresentamos diante do Senhor como pecadores, confessamos os nossos pecados e pedimos a Ele perdão. E assim a gente precisa entender que nós somos pecadores. Segunda verdade que eu queria trazer para vocês é que o pecado corrompe todo ser humano. E a gente começa a ver isso nos versículos 10 até o 18, em que ele afirma, começa dizendo, não há justo, nenhum sequer. Nenhum sequer. Paulo, ao afirmar que todos estão debaixo do pecado, passa agora a provar a sua declaração usando as próprias Escrituras. A revelação especial que Deus deu a respeito de si mesmo e de nós. Ele, então, nos versículos 10 ao 18 de Romanos, faz algumas afirmações, citando textos do Antigo Testamento, de Salmos de Isaías, para poder testificar a sua afirmação. E com base nesses textos, Paulo está fazendo a sua citação com uma frase, como está escrito, para trazer todo o seu argumento de que todos pecaram, estão debaixo do pecado, uma força para poder tirar qualquer tipo de desculpa diante dessa situação. E por que ele está usando o Antigo Testamento e citando textos do Antigo Testamento nesse momento? A gente precisa entender que ele está escrevendo para uma igreja composta por grande parte de judeus, os quais conheciam profundamente o Antigo Testamento. E como se Paulo estivesse dizendo, o que eu estou afirmando não são invenções minhas, está na Bíblia, e a Bíblia que vocês aceitam como revelação de Deus. E a gente precisa lembrar, o Antigo Testamento era o texto conhecido, o Novo Testamento estava sendo produzido, eles não tinham ele como nós temos hoje aqui, para a gente poder estudar. E aqui a gente precisa parar e refletir um pouco sobre perceber a revelação de Deus, o Evangelho, a graça de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Muitas vezes a gente fica focado só no Novo Testamento e esquece de perceber que o Senhor se revelou de Gênesis até Apocalipse. E antes aqui, o que era suficiente para aqueles irmãos era o Antigo Testamento. A lei e os profetas eram o que eles utilizavam para poder entenderem a mensagem do Evangelho e daquilo que estava acontecendo de forma real na vida deles. Graças a Deus nós temos a revelação completa, aquilo que o Senhor quis nos revelar. Mas significa que a gente precisa valorizar a Bíblia como sua totalidade. E isso é curioso. Hoje pela manhã eu ouvi uma mensagem em genealogia e foi uma bênção. Nunca consegui pregar daquele jeito não, mas foi muito bom. Vou me desafiar. E aí o que a gente tem aqui agora sobre essa situação? O pecado corrompe todo ser humano. E nessas citações, o apóstolo Paulo faz? Ele usa 3 argumentos de que o homem está debaixo do pecado. A primeira delas está nos versículos 10 a 12. Ele diz assim, diz o insensato em seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se alguém entende, se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E o que esse texto tem a nos ensinar? A primeira parte do versículo 10, ele fala sobre injustiça. Não há um justo, não há nenhum sequer. Isso mostra que ninguém é justo moralmente diante do Senhor pelas suas próprias obras, próprias condições. Quando a Bíblia chama alguém de justo, e aí a gente vai começar isso no versículo 21, já para você sentir um pouquinho de esperança. Ele está se referindo a alguém que foi justificado por Deus, justificado diante de Deus, foi feito justo por Deus. Não é alguém que pelos seus próprios méritos é identificado como justo. Não há ninguém moralmente perfeito. No versículo 11, a gente fala sobre essa incapacidade espiritual. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso aqui está nos falando não sobre falta de inteligência. Existem muitas pessoas que não são cristãs que são inteligentíssimas, mas sim sobre uma incapacidade de compreender Deus e o seu plano de salvação. Enquanto o Espírito Santo não descortinar os olhos para que possam se entender as verdades contidas na palavra de Deus, as pessoas, por mais inteligentes que sejam, debruçarão sobre as verdades desse livro
e não terão seus corações e olhos quebrantados, olhos abertos e corações quebrantados diante do Senhor. Somente o Senhor é quem pode fazer com que os olhos sejam abertos e possam discernir espiritualmente. Por nós mesmos, jamais entenderíamos o Evangelho. A gente vê terceiro aqui, ele fala no versículo 11, não há quem busque a Deus, há um desinteresse por Deus. O coração do homem não ama a Deus. Nós, por natureza, somos inimigos de Deus. Se não é Deus que nos conduz ao caminho da sua graça, qualquer outro caminho nos será mais atraente do que a proposta de salvação que o Senhor tem nos fazer. Qualquer outro caminho vai nos seduzir, vai nos atrair, vai nos fazer dirigir para esse lugar. Porque, meus irmãos, quando o Senhor Jesus fala sobre os dois caminhos, ele fala sobre o caminho difícil, da porta estreita, e essa conduz à salvação. Quando a gente fala sobre o caminho largo, que conduz à perdição, e diz que lá tem todos os tipos de situações, por mais difíceis, boas e terríveis que possam ter lá, as pessoas se conduzem por esse caminho. Há um desinteresse completo por Deus. Quarto, desvio e corrupção, versículo 12, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. A ideia aqui que a gente precisa trazer é de uma ovelha que se perde e nem sabe como voltar. Ela fugiu do aprisco, saiu de junto do rebanho. A vida sem Deus, ela perde propósito, se torna algo inútil, sem valor, sem propósito na sua própria vida. E quinto, ele fala sobre incapacidade de fazer o bem no versículo 12. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O bem que alguns fazem, apesar de si, é por causa da graça comum, como a gente estava falando. Em sua natureza, o ser humano não tem origem no bem em si mesmo. Mas quando alguma coisa de bom acontece, a gente precisa lembrar de que toda boa dádiva e todo dom perfeito provém do Pai das luzes, onde não há nenhum tipo de confusão. E Ele usa tantas as pessoas que foram alcançadas por sua graça, quanto aqueles que não são, mas em última posição, eu, como ser humano, não possuo o bem intrínseco em mim mesmo. Muitas vezes, quando olha-se a motivação real por dentro do coração, muitas coisas estão ali ocultas e elas se revelam pecaminosas intrinsecamente sobre o propósito daquela coisa que está sendo realizada ali. A busca do aplauso, o reconhecimento, uma autossatisfação em poder fazer alguma coisa nesse sentido, e a gente vai desdobrando aí. Mas intrinsecamente nós não temos a capacidade de fazer o bem fora de Cristo Jesus. Aí a gente tem uma segundo argumento, ele vai do versículo 13 até o versículo 17. E aí agora, o que o apóstolo Paulo está falando? Na primeira parte ele fala um pouco sobre esse relacionamento com Deus, e agora ele fala sobre os nossos relacionamentos uns com os outros, especialmente através de palavras e ações. E a primeira parte que ele coloca aqui é sobre o poder destrutivo da fala, nos versículos 13 a 14. E como a gente estava vendo aqui, existiam os argumentos dos moralistas sobre a tese de que eles não seriam alcançados pelas palavras do apóstolo Paulo. E eu fico aqui a entender que ele não escolheu uma lista de pecados qualquer de forma aleatória, mas de forma muito específica. Ele usou a lista ou essa situação de pecados da língua, porque nessa daqui ninguém seria de forma alguma achado indesculpável. Porque em alguma situação, se pudesse falar ali de alguma das condições ali do Antigo Testamento sobre o pecado, sobre a lista dos 10 mandamentos, alguns poderiam achar, falar o seguinte: não, mas isso eu não faço, mas isso daqui você não vai conseguir achar problema em mim. Mas quando ele lista aqui de alguma forma os pecados da língua, e eu fiquei pensando sobre isso, será que era só ali para a igreja de Roma, alvo da carta de Romanos, que o apóstolo Paulo falou? Ou se a gente não está inserido dentro desse mesmo contexto, em que a gente, quando olha para os nossos corações, e se a gente parar e pensar sobre aquilo que a gente fala, sobre a maneira como a gente tem proferido palavras, que tipo de palavras tem saído das nossas bocas? Aquilo que exalta, que glorifica, que edifica, ou a gente tem fofocado, maldizido,
as situações assim. E aqui a gente percebe o apóstolo Paulo utilizando isso como argumento, e a gente vai ver então dos versículos 13 até o 14. Ele diz assim: a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víboras está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e amargura. E o que a gente tem para trazer sobre essas questões específicas sobre pecados associados à língua? Garganta como sepulcro aberto. Ela fala sobre as nossas palavras como exalando cheiro de morte, como um túmulo aberto, com mau cheiro. E aqui não é mau hálito, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, aqui é a condição daquilo que a gente produz com as nossas palavras, como se ele estivesse esperando alguém para tragar, algo que pudesse ser uma armadilha, sepulcro aberto, tanto fétido quanto oportunidade de capturar pessoas nessa situação, e usando-se as palavras para essa situação aqui, tá? Segunda situação que ele fala, língua que profere engano, questão da mentira, de meias verdades, de negociando assim de forma a racionalizar o pecado para de alguma maneira justificar as atitudes, e a gente esconde algumas coisas em vez de sendo verdadeiramente verdadeiros. Estranho falar de ser verdadeiramente verdadeiros, e aqui não seria uma redundância, tá, gente? Como a gente vê meias verdades, eu afirmar em verdade ou verdadeiramente verdadeiros faz sentido aqui nesse momento. Lábios com veneno de víbora. Pensa aí em uma cobra peçonhenta, e a gente pega as nossas palavras como envenenadoras. E curioso que muitas vezes a gente pode pensar e associar que o veneno da víbora ali, ele de alguma forma, a cobra quando ela pica, ela vai estar fazendo isso com uma pessoa só, né? Agora pensa só no poder das palavras, o quanto que ela tem a capacidade de infectar um grupo, pessoas, e aí ela atinge um grupo muito maior, e então ela tem um poder muito mais peçonhento do que a própria peçonha de uma víbora. Ela tem o poder de matar a moral e espiritual em algumas situações, pela calúnia, pela difamação, por palavras proferidas. E assim, as nossas bocas muitas vezes estão cheias de palavras dessa forma. E assim, a última questão que ele fala da palavra, da boca, é boca cheia de maldição e amargura. A gente tem utilizado as nossas palavras para abençoar? Ou a gente tem falado de palavras destrutivas, que não reconhece o valor, mas a gente está pronto para poder criticar, pronto para poder, de alguma forma, destruir aquilo que está sendo feito, falado, pensado, as pessoas em si. Muitas vezes palavras ressentidas, lá com amargura, e a gente usa isso para atacar, palavras ofensivas. Isso não no sentido de defender a causa de alguém, mas muitas vezes a gente vai mesmo para atacar a honra, a moral, a conduta de outras pessoas, inclusive pelas costas. E a gente possui agora um fenômeno diferente daquilo que o apóstolo Paulo tinha, que são nas redes sociais. Imagina só, muitas pessoas extremamente corajosas nas redes sociais para poder falar todo tipo de coisa, e às vezes ao vivo, né, se mostra como um gatinho mansinho, bonitinho, e um leão feroz ali nas redes sociais. Bocas cheias de maldição e amargura. E ele cita esses tipos de pecado associados à língua de forma a alcançar, de forma abrangente, o público do qual ele estava escrevendo, falando o seguinte: cadê a sua desculpa? E essa pergunta vai aparecer daqui a pouquinho. Outra, a questão das ações aqui. A gente fala sobre as palavras e as ações. As ações, então, ele fala sobre ações sangrentas e violentas. Versículo 15 até o 17. Ele fala: os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. É como se a proposta de fazer o mal, houvesse uma pronta disposição em atender um chamado.
pés velozes para poder fazer o mal. É se eu chamasse assim, ou tem oportunidade da gente aprontar alguma com alguém, bora? E a pessoa de pronto já levantasse e fala o seguinte, agora, demorou, para ontem. A ideia é essa pronta disposição. E assim a ideia não é de fazer o bem não, tá? É para matar, para se vingar, para praticar o mal. Esses caminhos que ele fala aqui são caminhos de destruição e miséria. A humanidade caminha para a sua própria ruína. Essa é uma realidade na qual nós estamos contemplando o quanto que a violência tem aumentado, o quanto que a gente tem, muitas vezes, receio de sair de casa em determinados horários. Meus irmãos, eu me lembro, adolescente aqui, morando na QNC, a gente rodava aqui Taguatinga para tudo quanto é lado. A gente ia na casa dos adolescentes, tudo, não era? Já saía aqui para a casa do Pizza, ali no centro de Taguatinga. A gente ia para a casa dos outros adolescentes, para a casa de presbítero ali na QNA, e a gente andava tudo sozinho aqui. Hoje, eu confesso que eu tenho um certo receio de fazer os meus filhos rodarem assim tão voluntariamente em qualquer horário. A gente saía de noite, terminava a programação aqui, era 11 horas da noite, o povo saindo, indo para casa. Hoje a gente fica esperando os pais dos adolescentes aqui, todos eles chegarem direitinho para colocar os meninos dentro do carro para poder sair. Não está tão mais assim, sem receio, seguro. Isso que a gente ainda está falando de Brasília, que não tem essas questões todas. Se você vai em alguns lugares, todas as pessoas chegam e falam para você o seguinte, não use o seu celular na rua. Aqui a gente ainda usa, né? Com algum tipo de cuidado, de alguma forma assim, mas a gente vê menos casos. Em qualquer outra, talvez grande capital, dependendo do lugar, fala o seguinte, não usa, de jeito nenhum, mochila, protege, essas coisas assim, porque o índice de violência tem se tornado cada dia mais agravante e a gente tem visto essas coisas piorarem. É essa a realidade que a gente está falando, caminhos de destruição e miséria. A humanidade está, assim, produzindo a sua própria ruína. A paz é desconhecida, não somente no aspecto de violência, mas na busca de conflitos. Quem é que ia imaginar, em sã consciência, que a gente, século XXI, estaríamos nos deparando com conflitos armados na busca de indexação de território? Eu não imaginava isso, gente. A gente estudava a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, outros conflitos, guerras de 100 anos, e essas coisas. Eu falei assim, puxa vida, né? Ainda bem que a gente está vivendo num mundo muito mais civilizado. E aí, de repente, pum, uma outra guerra. E quem diz que não vai acontecer outras mais para frente? Isso está falando a respeito dessa situação do coração humano. E essas realidades, elas apontam, mais uma vez, como sinais da volta do Senhor Jesus. A paz é desconhecida por eles. E o terceiro argumento que o apóstolo Paulo utiliza aqui, na citação de textos do Antigo Testamento, ele apresenta como exatamente a origem de todas essas coisas. Quando ele fala inicialmente sobre não há nenhum justo, não há quem entenda, de repente ele fala sobre os pecados que essas pessoas cometem com a língua, fala sobre a questão das ações contra o próximo, e aí agora ele se volta sobre a origem do porquê de cada uma dessas coisas. Ele fala no versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E essa é a raiz de todo o problema. O ser humano não teme a Deus, ele vive como se Deus não existisse, ou como se Deus não se importasse. E o resultado disso é um mundo em ruínas, injusto, egoísta, violento e perdido. A ideia é que as pessoas não têm compreensão daquilo que está por vir e da consequência dos seus pecados. Eu comecei dizendo aqui, o cenário é de um juízo, de um tribunal, em que Deus está julgando cada uma das nossas obras. E diferente do tribunal humano, em que somente as ações são observadas, no tribunal de Deus, Ele olha para dentro dos nossos corações. Isso deveria nos fazer tremer. Deveria nos fazer, assim, corar de vergonha. O Senhor Jesus, quando argumentando com os mestres da lei, com os fariseus, e falando sobre ele
eles falando que ele seria tido por Beelzebul, né, por expulsava demônios por Beelzebul, ele falou o seguinte: vocês não têm que temer aquele que pode matar o corpo, mas antes você tem que temer aquele que pode fazer lançar a alma no inferno. E ele estava falando sobre Deus. O diabo não tem esse poder. Ele não tem essa capacidade. E aqui a ideia é o seguinte: é o nosso medo de punição. Se você estivesse em uma situação em que ninguém estivesse vendo, você faria algo errado? Em comparação sobre se naquele lugar tivesse uma câmera de vigilância? E a gente esquece que Deus conhece todas as coisas e sabe de tudo. E eu sei que às vezes você pensou assim: não, mas é mais ou menos assim, você ultrapassa sinal vermelho sem pardal? Por que a gente para no sinal vermelho, independente do horário, quando tem uma câmera ali? É com medo da punição, porque dói no bolso. A gente não quer pagar a multa, né? Mas agora, dependendo do horário, se não tem um pardal ali, e a gente está preocupado, a gente vai e passa. Achei legal, fui uma vez no Rio de Janeiro, dirigindo lá. Ele fala: depois de tal horário, eu não lembro direitinho, em alguns lugares, falou o seguinte: passar no sinal vermelho está autorizado. A gente depois podia implementar uns negócios assim também, facilitava o nosso coração, né, pecaminoso, para a gente poder passar nos sinais, assim, independente da cor, no horários específicos. Mas o grande questão aqui que a gente precisa entender é a questão da punição. A gente acha que nada vai acontecer e a gente precisa lembrar que eu e você prestaremos conta de tudo. E diferente do tribunal humano, dos pardais da vida e de qualquer outra coisa que possa acontecer com câmeras de vigilância, o Senhor conhece o coração. E não tem nada ali, nada que vai passar escondido. E assim a gente pode frequentar a igreja, cantar, pregar, fazer um monte de coisa. Mas se o coração não tiver sido transformado por Cristo, tudo estará contaminado. Não adianta mudar o exterior, se a fonte continua impura. E o texto aqui, então, ele está falando sobre o coração. E a terceira verdade que eu tenho para a gente aqui é que a lei não nos justifica, mas ela revela a nossa culpa. Versículos 19 até o 20. E aí ele começa dizendo assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz é dita para os que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte: você conhece os 10 mandamentos? E aí, perguntando, Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Como está o seu coração? E aí a gente não está falando só de esculturas constituídas ali, não. A gente está falando o seguinte: como está o seu coração? Quem são os ídolos que estão no seu coração? Dinheiro tem sido muito importante para você, além do Senhor? Seus filhos, sua esposa, sua casa, status, fama. Não façam para ti imagens de escultura. Não adorem essas estátuas. Não tomem o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Honra o seu pai e sua mãe. Não mate. Não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho. Não cobice. Na afirmação que ele está trazendo diante da lei, e aí ele vai mostrando, e o argumento que ele utiliza nos pecados da língua, é de forma que a lei nos foi dada para mostrar um padrão divino de forma excelente. A régua do Senhor é alta demais. E ela expôs o nosso fracasso em cumpri-la. E se a gente for honesto com a leitura e a realidade dos 10 mandamentos, você é culpado de 10. E se tivesse 11, você seria culpado de 11.
A lei ela é como um espelho, ela tem o objetivo de fazer um diagnóstico de mim e de você, revela quem somos. Ela não tem o poder para nos limpar, ela não tem o propósito de falar o seguinte, olha, a lei está aqui e agora ela vai transformar a sua vida. Não, ela tem o poder e o objetivo, o propósito de falar o seguinte, veja o quão pecador você é. Ninguém será salvo porque ele faz algumas coisas ou por tentar ser bonzinho. É a ideia de você ir ao médico e fazer alguns exames e descobrir um diagnóstico terrível. O exame mostra o problema, mas ele não tem o poder de trazer a cura. Não é através do resultado do diagnóstico que você vai resolver o problema. A lei nos mostra a gravidade da doença que está em nós e ela se chama pecado. Esse é o objetivo da lei. É para isso que ela está lá. E somente um cumpriu cabalmente, integralmente, todos os critérios da lei. E esse é Jesus Cristo. E aí é onde entra a questão. Muitos ainda buscam trabalhar uma ideia de justificação pelos próprios méritos, pela minha própria condição, capacidade, força, vontade, e de repente a gente se acha bonzinho demais, não é? Ah, mas olha só o que eu fiz. Olha como é que eu faço. Olha como é que são os meus filhos, tão bonitinhos, né? E muitas vezes a gente fica procurando fazer o bem, mas de repente o apóstolo Paulo falou o seguinte, toda boca se cala. É como se, na figura do tribunal que eu comentei no início, você chegasse no tribunal, cheio de si, orgulhoso, soberbo, arrogante, e falasse que nessa daqui eu tiro de letra. E de repente fosse aberta a lista dos seus pecados, e fosse então relatado cada um deles. E aí, de repente, você começa a murchar, ficar pequenininho, e perceber que você vai perdendo completamente qualquer argumento, tese, qualquer forma de justificar. E você percebe, então, que não tem jeito. Não tem jeito. Estou condenado. É aqui que eu me deparo. E a única resposta possível diante de Deus, nesse momento, é silêncio. O texto de Romanos, que a gente acabou de ler, ele é um diagnóstico. Ele vem falar sobre como eu e você estamos. Ele vem escancarar o meu e o seu pecado. Demonstrar que eu e você não somos bonzinhos. E nós somos, de verdade, pecadores. Paulo nos leva até o fundo do poço. Esmaga, espreme, aperta. E por isso que eu disse que eu não tinha boas notícias. E ele vai escancarar o meu e o seu pecado. Para que agora, no versículo 21, vai ser o Rev Adriano? E aí ele vai ter a graça de trazer graça para a gente. Porque ele começa a dizer o seguinte, mas agora, olha só, o comecinho do versículo 21, se manifestou sem lei a justiça de Deus. E aí eu vou parar aqui. Na expectativa daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Mas para que isso possa ser aproveitado por mim e por você de forma efetiva, a partir daquilo que o Senhor Jesus tem a fazer nos nossos corações, eu queria fazer umas perguntas para você. Você já reconheceu a sua falência espiritual diante de Deus? Você já se calou diante dele, diante de uma autoafirmação de justiça e admitiu de verdade, sim, sou pecador, eu não posso me salvar. Mas eu não posso terminar sem uma boa notícia, tá, gente? A boa notícia do Evangelho é que Deus enviou o seu Filho para ser justo em nosso lugar e nos justificar. A salvação não vem por esforço, nem por religião, nem por moralidade, mas ela vem pela fé em Cristo Jesus. Hoje, você pode deixar de confiar em si mesmo e correr para os braços do nosso Senhor e Salvador.
Cristo recebe todos os que se rendem, todos os que reconhecem sua culpa e confiam nele. A gente aprendeu nas Escrituras e viu o fato disso ser materializado hoje através do batismo, quando nós aprendemos que quem crer e for batizado será salvo, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se o Senhor te convenceu hoje de que você, assim como eu, é um miserável pecador, carente, necessitado da graça e da misericórdia do Senhor Jesus, que Ele possa alcançar o seu coração de forma plena, efetiva e transformadora, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, graças nós te damos, porque a Tua palavra vem nos mostrar o quão pecadores nós somos, mas também nos apresenta esperança de salvação. Pai, que o entendimento da nossa real condição nos traga o desespero aterrorador de buscarmos o Senhor diligentemente para entendermos quem o Senhor é, quem nós somos e o que o Senhor fez por nós e aonde quer nos levar. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.